Não? Sim ou não? Juliana assistiu. Eu assisti a metade, a internet aqui tava só caindo. Certo. Então, vou colocar aqui o exercício para vocês e eu vou explicando à medida que eu vou corrigindo. Quando aparecer, me avisem, tá? Deixa eu aparecer também. Apareceu o exercício? Sim. Ok, vamos lá. É o seguinte, é importante que vocês assistam ao vídeo anterior, que foi da semana passada, quem não assistiu. Deixa eu só fechar a janela aqui, que tá um barulho muito grande. Pronto. Esse assunto, que é chamado de experiência democrática ou república populista, é um assunto que vai entre o Estado Novo, que foi a ditadura de Getúlio Vargas, e a ditadura militar, né, que o Exército fez aqui no Brasil. Então, é um período de 19 anos entre uma ditadura e outra. Por isso que é chamado de experiência democrática, porque houve democracia entre duas ditaduras que ocorreram no Brasil. Na aula passada, nós falamos sobre o governo de General Dutra, presidente Dutra, falamos da volta de Getúlio Vargas ao poder, até chegar nas eleições de Juscelino Kubitschek. Nessa aula de hoje, que vocês assistiram, né, estava falando sobre o governo de Juscelino, depois o governo de Jânio Quadros e depois o governo de João Goulart. Então, são os 5 governos que ocorreram no Brasil nesses 19 anos, entre a ditadura de Getúlio Vargas e a ditadura militar que ocorreu, né, antes e depois desse período aí. Mas, enfim, vamos lá. Questão da PUC, Pontífice Universidade Católica do Paraná. Brasília nascia brotada de uma nave mágica, em meio do deserto, onde os índios não conheciam nem a existência da roda. Estendiam-se estradas e criavam-se grandes represas. Das fábricas de automóveis, surgia um auto novo a cada 2 minutos, ou seja, um carro novo. A indústria acelerava-se a grande ritmo. Abriam-se as portas de par a par. A inversão estrangeira aplaudia-se a invasão de dólares. Sentia-se vibrar o dinamismo do progresso. O texto lembra a época do governo de Juscelino Kubitschek. E o Plano SALT, o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, o Plano Trienal, o Plano de Metas e Bases ou o Plano de Metas. O que o texto está falando aqui? Ó? Fábricas de automóveis, indústria automobilística, construção de Brasília, tudo isso era algo do governo de Juscelino Kubitschek. Qual era o nome do plano que colocou tudo isso em prática? Indústrias automobilísticas, construção de Brasília, alguém se lembra? Qual desses planos aí era o nome do plano de Juscelino? O Brasil vai avançar 50 anos em 5, né? Dizia, qual foi aqui que falou? Letra E, plano de metas. Exatamente, plano de metas. Então, no governo de Juscelino, ele construiu tudo isso e tudo isso estava dentro de um plano que era chamado plano de metas. Investimento em indústria automobilística, investimento em estradas, lembra que eu falei? Investimento em energia, a construção da usina de Paulo Afonso, tudo isso está dentro do plano de metas, que era um plano de desenvolvimento do governo de Juscelino Kubitschek. Bom? Segunda questão. Sob o ESP, sob a presidência de Juscelino Kubitschek, de 1955 a 1961, a nação brasileira assistiu à criação de Brasília, considerada pela Unesco Patrimônio Cultural da Humanidade, e vivenciou. Pior que essa questão já veio com a opção correta marcada, gente. Ó, tá em negrito, tá vendo? Eu nem lembrei de tirar. Então, durante o governo de Juscelino Kubitschek, ocorreu um momento de euforia, ó, estava todo mundo empolgado, as indústrias produzindo,
as estradas sendo construídas, Brasília sendo construída, o povo ganhando dinheiro. Então, foi uma época de muita felicidade. O povo estava empolgado, estava eufórico. Eu falei isso no vídeo e a questão já veio marcada aqui, a opção correta, nem percebi que está em negrito a letra A. Tá bom? Então, foi isso que aconteceu no governo de Juscelino. Momentos de euforia resultando em boa parte da política desenvolvimentista, de incremento, ou seja, de investimento na indústria e aumento do poder aquisitivo da classe média. Então, felicidade por dinheiro no bolso, por desenvolvimento, por crescimento da indústria, por construção de Brasília, tudo isso estava trazendo um clima legal naquela época, durante o governo de Juscelino Kubitschek, tá bom? Eu não vou nem ler as outras opções, porque como já veio com a opção correta em negrito, não adianta comentar. Essa é a PUC de Campinas, Pontifícia Universidade Católica de Campinas. A construção de Brasília e a consequente transferência do Distrito Federal do Rio de Janeiro para o Planalto Central corresponde a uma estratégia de fundo geopolítico que pretendia, ou seja, com que objetivo a capital do Brasil foi tirada do Rio de Janeiro e foi mandada lá para o centro do território brasileiro? Essa é a pergunta, eu vou repetir. Com que objetivo a capital do Brasil foi retirada do Rio de Janeiro e foi mandada lá para o centro do Brasil? Tá? Vamos ver qual é o motivo? Letra A. Dinamizar a economia nas regiões litorâneas, mais desenvolvidas com industrialização com base nacional. B. Propiciar seus moradores amplos espaços públicos de convivência para o exercício da cidadania política. C. Difundir um planejamento urbano moderno e democrático, integrando as cidades satélites ao plano piloto. D. Por meio de seu zoneamento, integrar as áreas residenciais, comerciais e políticas, garantindo espaços com ausência de segregação. E letra E. Integrar territorialmente o país com a ocupação e o povoamento dos espaços no interior. Em outras palavras, por que a capital do Brasil foi construída lá no meio do território brasileiro? Vocês marcariam o quê? Qual é a justificativa? Por que que a capital do Brasil, que era lá no litoral, no Rio de Janeiro, foi lá para o meio do território brasileiro, lá para dentro do território? Ninguém sabe? Olha a resposta aqui, ó. Por que que a capital foi mandada lá para dentro do território para ocupar e povoar o interior? Quem assistiu o vídeo, eu falo bem assim, ó, gente, quem acompanha a história do Brasil viu que a colonização, o povoamento do Brasil era mais no litoral. As grandes cidades brasileiras é tudo do litoral, à exceção de São Paulo, mas Salvador, Recife, todas as capitais geralmente são no litoral. E o interior do Brasil era um espaço vazio, quase não tinha ninguém. Então, o objetivo de mandar a capital para lá é atrair gente, é ocupar, é povoar o interior do Brasil. Tá bom? Então, foi com esse objetivo que Brasília foi construída no Planalto Central, para atrair pessoas e povoar o interior do Brasil. Ficou claro, gente? Sim. Ok. Ocupar o interior do Brasil, não esqueçam disso. Vamos para outra questão? Jânio Quadros agora. Entre as atitudes polêmicas que marcaram o curto governo de Jânio Quadros, esteve: letra A, ele fechou o Congresso Nacional. B, ele rompeu relações diplomáticas com os Estados Unidos. D, C, a condenação da UDN, União Democrática Nacional, à ilegalidade. D, a tentativa do assassinato do vice João Goulart. Ou a condecoração do Che Guevara. Que atitude polêmica aconteceu no governo de Jânio Quadros? Quem assistiu o vídeo, qual dessas opções vocês viram lá? Exatamente, letra E. Tá? O Brasil não, o mundo vivia a Guerra Fria, a disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, entre capitalistas e socialistas, e Jânio Quadros que
era presidente do Brasil, sempre teve ao lado dos Estados Unidos, que era capitalista, resolveu condecorar um cara que era socialista, que era Che Guevara. Isso foi um terror para o partido dele aqui no Brasil, que era aliado dos Estados Unidos. Tá? Então, vocês viram que o governo de quem assistiu o vídeo todo, que o governo de Jânio Quadros só foi maluquice. Era um cara totalmente despreparado para ser o presidente do Brasil naquela época. Tanto é que só ficou 6 meses. Tá bom? Vamos para a última questão, da Santa Casa de São Paulo. Após a renúncia de Jânio Quadros, em 25 de agosto de 1961, os ministros militares julgaram inconveniente à segurança nacional a volta, o regresso do presidente João Goulart, que estava no exterior. A volta dele para o Brasil a fim de tomar posse. Vocês se lembram que assistiu o vídeo todo, e os militares, a oposição, o governo americano, a mídia, ninguém queria que o vice de Jânio Quadros, João Goulart, assumisse a presidência do Brasil, porque achavam que ele era muito radical. Temendo a deflagração de uma guerra civil ou golpe militar, o Congresso contornou a crise aprovando um ato adicional, uma emenda, uma mudança na Constituição, para limitar os poderes do novo presidente. Tá? Então, eles criaram uma nova forma de governar para limitar os poderes do presidente. Tá? Por esse ato adicional, foi instaurado o sistema parlamentarista de governo, o vice-presidente não seria mais considerado presidente do Congresso Nacional, admitia-se a pena de morte para os casos de subversão, instalava-se a Revolução de 1964, estabeleceu-se o ato institucional número 5 e o Congresso entrou em recesso. O que aconteceu para que João Goulart tomasse posse? O que foi feito? Diga, Solange. Levantou a mão, Solange? Foi sem querer, professor. Então, o que foi feito para que João Goulart tomasse posse? Qual foi a medida que foi tomada para que João Goulart tomasse posse? Alguém viu no vídeo? Iana marcou a letra A. Iana Santana. Bom, como Iana parece que foi a única que assistiu o vídeo, de fato ela está correta, tá, gente? Ó, para que João Goulart assumisse o poder no Brasil, se tornasse presidente, tomasse posse, foi instaurado no Brasil o sistema parlamentarista. Como é que funcionava? Em vez de o presidente governar, ele ficaria lá paradinho como uma figura simbólica e o Congresso ia nomear um primeiro-ministro para governar. Tá? Então, o presidente estava lá só de enfeite e quem governaria era o primeiro-ministro. Esse sistema de governo é chamado de parlamentarista. Tá? Existe presidente? Existe, mas ele governa? Não. Quem governa é o primeiro-ministro eleito pelo Congresso. Inclusive, estão até querendo fazer isso agora no Brasil. Tá? Mas o nosso sistema de governo é o presidencialista. O presidente é eleito e é ele que governa. Do parlamentarista, o presidente é eleito, mas ele não governa. Que tal? Então, a letra A é correta e resolvemos aí as questões para a prova. Prestem bem atenção agora nas orientações. Sem ser esse sábado agora, no outro, dia 7 de agosto, termina a terceira unidade. Certo? Então, o que acontece? Nós já fizemos uma prova valendo 7, falta outra prova valendo 3. Essa outra prova valendo 3 vai ser desse assunto de hoje. Tá bom? Professor, e que dia vai ser essa prova valendo 3? Sexta-feira agora. Então, a prova vai ficar no ar lá no Google Sala de Aula. Sexta, sábado e domingo. Vocês vão ter 3 dias para resolver a prova. Como só vale 3, só vai ter 3 questões. É papo. Chegou lá, resolveu e tchau. Então, vocês entram lá, resolvam. Segunda-feira, dia 2 de agosto, eu vou dar o resultado. Como vocês já têm a nota da primeira prova, é só somar com a segunda e ter a média. Se você tirou de 5 em diante, passou. Se você tirou menos que 5, você ficou de recuperação paralela. Quando é que vai ser a recuperação paralela? Na outra quarta-feira, dia 4. Tá? Porque nós temos que terminar tudo, porque dia 7, no outro sábado, é o final da terceira unidade.
E eu quero terminar logo, porque se as aulas voltarem, a gente já está livre de tudo. E a gente chega no colégio e começa a vida nova. Alguma dúvida, gente? Deu para entender aí a explicação? Deu. Então, esse aqui, o assunto de hoje é o assunto da prova. Sexta, domingo é a prova valendo 3 para fechar a unidade. Segunda, resultado da prova. Quarta, recuperação paralela. Então, quem passou direto, quarta-feira que vem, está livre de mim. E eu livre de você. Oi. Professor, acabar a terceira unidade, nós já fazemos o quê? Nós que é o terceiro ano 2020. Rapaz, aí, pelo que estão dizendo, vocês vão ter que ficar até o final do ano. A não ser que vocês passem nesses simulados aí que eles estão fazendo. Se bem que esse simulado aí parece que só é para quem fez o Enem. Você fez o Enem ano passado? Não. Pois é. Então é muito provável que vocês vão ficar até o final do ano comigo aqui. Mas aí vai continuar fazendo unidade? É. Felizmente. Eu não concordo com isso, não, mas. É o que está parecendo que vai acontecer, viu, Solange? Então, assunto de hoje: prova de sexta a domingo, segunda resultado, na outra quarta, recuperação paralela. Alguém mais tem alguma coisa para perguntar, gente? Bom, se não tiver, a aula termina aqui. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro, só na quarta unidade, daqui a 15 dias. Tá bom? Um abraço. Tchau. Tchau.